O homem perdido se afasta da vida, que é Deus, e é o momento em que Deus perde o vínculo com o homem. É o momento em que nasce a saudade de Deus por cada um de nós. Então, se o fruto da árvore do Éden nos levou à morte, o fruto da árvore da cruz nos trouxe a vida. Obrigado, viu, padre? Você podia falar da Maria como a segunda Eva, né? Você falou de Jesus como o segundo Adão, né? Você podia falar da Maria também, pode ser? É a figura de Maria. Nós já temos um podcast sobre isso. Não, mas fala pro pessoal aí, a gente tá com 1.900 pessoas na live. Tá bom. Tem um pouco de paciência. Aí, hermeneuticamente, eu vou discordar do padre. O padre vai colocar a questão religiosamente. Isso. Porque Maria some, ela some dos relatos bíblicos. José, então, nem se fala. Não, mas vamos que falar. José fala que José foi um corno manso. Nos ajude, vamos promover essa live. Se for ver hermeneuticamente, José foi um corno manso, porque o filho não era dele, era do Espírito Santo. E mesmo assim aceitou. Era. Vamos lá, Rodrigo. Não, espera aí, pai. Calma aí, vamos fazer uma pergunta assim daqui pro Rodrigão. Rodrigão, você é casado? Sou casado. Ok, sua esposa aparece grávida e o filho não é seu. E você aceita, você é o quê? Popularmente você é considerado o quê? Justo. Corno, filho. Então, se Jesus é filho de José, não, é do Espírito Santo. E José aceitou um filho que não é dele, ele é o quê? Corno manso. Entendeu agora? Não. Ele é justo, professor. Não, Ele corno é justo. manso. A escritura o chama de Não, justo. não. Justo. De crente. Isso é que o escritor quer fazer com José. Tá? Ele crê em Deus. Agora, você acredita... Vem aqui, Rodrigo. Preste bem atenção, filho. Vamos entrar nesse assunto aqui. Isso eu explico, cadê meu livro? Aqui, ó. Jesus nasceu de uma virgem. Preste bem atenção. A sua esposa aparece grávida. Você acreditaria num sonho? Deus dizendo para você, Rodrigo. E você é estéreo. Ó, você... Dando aqui, tá? Você é estéreo. Não, eu sou estéreo também. Na Bíblia também tem essa. Você é estéreo? Você tem filhos? Eu tenho filhos. E como você é estéreo se você tem filhos? Não, eu tô falando assim, na Bíblia também é assim? Só tem um problema, é só que a esterilidade na Bíblia parte pela mulher e não pelo homem. Os judeus não aceitam que o homem seja estéril. Você nunca vai ouvir. Não. O homem não podia conceber. É sempre a mulher que não podia mulher. conceber. É sempre a mulher. Infelizmente, nós sabemos que o homem tem a sua esterilidade também. Sim. Mas vamos entrar nesse conceito E o aqui. pecado era da mulher. Sempre. Aí entra mais uma vez aquilo que nós falamos de matrimônio e patrimônio. Aham. Aí você é estéril, você é casado. Ou é noivo, que sei lá. Ah, seu namorado, sua noiva, sua mulher está grávida e você sabe que o filho não é seu. Você acreditaria num sonho para você receber tua mulher que aquele ali é do Espírito Santo? Naturalmente, sem questão religiosa, você acreditaria num sonho? Dizendo, Rodrigo, não dispensa sua mulher porque o que não está concebido é do Espírito Santo? Literalmente, você acreditaria num sonho? Acreditaria. Não acreditaria, mas nem na cavacatucice. Se Não. fosse um sonho Você assim... sendo externo... Se fosse um sonho assim, eu Você acreditaria. tá com preconceito formado por causa da questão da religiosidade que eu sei. Não mas é. naturalmente não. Se não fosse acreditaria. um sonho assim, eu acreditaria. Não acreditaria não, Rodrigão. Porque é uma coisa, Rodrigo, uma questão muito séria. Ó, eu sonhei, Rodrigo. Sua esposa tá grávida. Deixa eu explicar pra você. Você tem uma missão daqui pra frente. Eu acredito. Não. Isso hermeneuticamente é isso que o escritor quer colocar. Certo. O escritor ele tem que fazer uma construção ideal. Por quê? Porque ele quer trazer um cumprimento profético. Só que o problema é que ele, como eu falei, ele agravou esse cumprimento profético. Ele agravou demais. Porque já colocou que ela era noiva, prometida a casamento. Então ele inseriu algumas questões. Depois, quando ele erra, e agora? Para mim consertar, o que eu faço? Já sei. Coloco que aparece um anjo em sonho. E aí ele foi e aceitou de boa. Contrariando toda a legalidade judaica. Tá entendendo o raciocínio agora? Então, o que você tem é um conserto do exageramento que o escritor fez a narrativa. Porque quando você pega a palavra, eu explico isso no meu livro, sobre sonho, isso e aquilo, são construções totalmente fora do que tange a ideologia do escritor como um linguajar polido. Ele tem um costume de utilizar vocábulos corretos para determinadas situações. E aqui sai totalmente fora do que seria um sonho. Entendeu? Por isso que eu falei que José é corno. Na linguagem popular, sim. O filho não é meu. Aí diz o ditado o quê? Pai é quem cria, não é aquele que faz. Pô, já te falei isso. O Renan mandou aqui. Como a lei é criada pelo homem, se está escrito em Êxodo que Deus escreveu as 2 tábuas do testamento com o próprio dedo e entregou a Moisés? Eu vou deixar por conta do senhor. Vamos lá.
Na verdade, como eu acabei de explicar, Deus escreveu alguma coisa? Não. Deus tem dedo? Não. Isso nós chamamos de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É uma figura de linguagem onde eu vou atribuir figuras humanas para Deus. Olhos, boca, orelha, mão, pé. Barba, cabelo, rola, pinto. Tudo isso daí que você imaginar. Entendeu? Então é quando... Ó, padre. Então isso... Mano, você tá morto, Fábio. A culpa é dele, eu não tô falando nada. Então isso é antropomorfismo. Então quando atribui qualquer questão física à divindade. Ai, Deus, as tábuas foram escritas com o dedo de Deus. Não. Deus não escreveu nada. Lembra que eu falei que para você validar algo, você tem que inserir o divino? Então o que eu faço? Eu fui lá para o monte maconhado, que só tinha plantação de maconha, onde Moisés está. Tem um vídeo que chama Gente, isso é mentira. Não, isso é verdade. Não, mentiroso. Vou provar Não. agora, padre. Ó. Existe uma expressão, vamos lá, por duas questões, eu vou te provar agora, padre. Esse nome chama Abraham. Caneboche. Caneboche em hebraico é cannabis. Tanto que eu tive um problema com a Federação Judaica, tá? Porque estava dizendo que eu era um antissemita. O que aconteceu? Mas porque você é maconheiro ou porque você tá... Não, porque eu falei que Moisés fumava maconha. Entendi. Que Moisés, quando estava no Monte Sinai, na verdade, estava na brisa da maconha. 40 dias, aí ele... Quando o camarada tá 40 dias maconhado, ele vê figura de Deus, ele vê tudo. E o camarada escreve até em pedra. Desce lá, Deus mandou, não foi Deus que mandou, foi a brisa da maconha. Isso eu explico no meu vídeo. Tava tão bonitinha a explicação. Calma que eu vou explicar. Que o senhor foi colocar maconha, gente. Calma que eu vou... Eu não concordo com o Sabino também. Calma que eu não expliquei, não. Deixa eu Deixa eu falar sério agora. Não, que a maconha existia... Não, sim, vamos... Não, deixa eu explicar. Não, era existente realmente. Claro. E ela foi usada nos altares. E o Egito Antigo fazia Sim. embalsamento de corpos das múmias com cannabis. Entendeu? Então, foi descoberto em Jerusalém 2 altares contido um grande teor de THC. Mas voltando, não, na verdade Deus não escreveu nada, é uma figura de linguagem que o escritor ele constrói dentro do antropomorfismo, que Deus escreveu alguma coisa. Por quê? Como o povo sai do Egito, então eles estão com a cultura do Egito, com as leis do Egito, com tudo que é do Egito. Só que agora eles querem organizar o quê? Uma nova cultura, um novo povo, uma nova circunstância, situação. Então eles têm que criar a unidade dessa divindade. Só que para essa divindade tem que ter o quê? Ela tem que ter leis, tem que ter diretrizes. Então tem que colocar que Deus escreveu os 10 mandamentos e deu para o povo. Que na verdade Deus não escreveu nada. Eles desenvolveram, eles criaram e faz o quê? Coloca o divino para validar. Porque você só valida alguma coisa para uma nação, para um povo, para uma cultura, naquele caso, quando você coloca o divino. Por quê? Porque as outras nações tinham seus divinos e as suas normas e suas legalidades. Então tem que fazer o mesmo. E isso se perpetua, porque Sim. não só pelo divino. Você vai ver, sobretudo no período renascentista, quando as obras literárias eram compostas, muitas vezes elas eram escritas por discípulos das escolas literárias e assinadas como se fosse o professor. Uhum. Então, isso atribui-se a Shakespeare. Foi Shakespeare que escreveu? Não, foram alunos dele. Só que o fulaninho que escreveu é quem no Jogo do Bicho? Então nós precisamos de validar o escrito. Para validar a gente coloca o nome de quem? Shakespeare. A mesma coisa com as escrituras. Quando se fala sobretudo do Antigo Testamento, né? A Torá, os 5 primeiros livros. Foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros. Imagina. Não. Claro que não. Lógico que não. Né? O texto composto, a composição final do texto é depois do exílio da Babilônia. Nós estamos falando de 2000 anos depois de Moisés. Então, assim, atribui-se a Moisés. Por quê? Quem é a figura que representa a lei? Moisés. Ele é que desceu com a lei do céu. Então, tudo que é lei, ou seja, o Pentateuco, a Torá, a lei é atribuída a Moisés. Diz que o padre está falando, você quer ver? Os evangelhos é a mesma coisa. A única coisa que você tem dentro do primeiro século de garantia que alguém escreveu foi Paulo. Os evangelhos, os autores são todos anônimos. Uhum. Quem vai atribuir nome para 4 evangelhos, seus respectivos nomes, é o pai da igreja Irineu de Lyon, em Contas Heresias. Isso em mais ou menos em meados de 180 depois de Cristo. Você tem o pseudonimato, que é isso que o padre acabou de explicar. Alguém escreve, mas para validar que ele escreveu, coloca o nome de fulano. Igual. Todas as 13 cartas são de Paulo? Não, não são de Paulo. Você tem 13 cartas de Paulo, mas não são as 13, são dele. Mas colocaram o nome de Paulo para validar os seus escritos. Isso. Para ter autoridade. Que é o sistema de canonização.
Exemplo, o padre conhece muito mais do que eu, por ter estudado a respeito do cânon, que vem do período da patrística. Naquela época, se dizia que para um livro fizesse a composição do Novo Testamento, primeira regra, teria que ter sido escrito por um apóstolo. Aí você tem um problema. Durante o período apostólico, ou seja, o último apóstolo a morrer foi João por volta do ano 98. Qualquer escrito que tenha sido redigido após o ano de 98 não pode ser considerado sagrado. Daí nascem os apócrifos. Aí você tem um problema grave. Ó, a primeira regra, como existiam vários escritos, aí as pessoas falam, só existiu 4 evangelhos. Não, existiram vários evangelhos atribuídos com nomes apostólicos. Exemplo, evangelhos. Quando você chega em Justino Mártir, que é início do 2º século, que ele vai estar lá, um diálogo contra Trifão, com o judeu, ele vai falar a respeito do batismo de Jesus no Rio Jordão, que pegou fogo. Aí você chega nos 4 evangelhos, não existe. Que quando Jesus está sendo batizado, acendeu um fogo no Jordão. Sabe de onde o Justino Mártir tirou essa referência? Do Evangelho dos Hebreus. Não é carta aos Hebreus, é Evangelho dos Hebreus. Você tem canonizado isso? Não. Mas era o acesso que Justino Mártir tinha. Quando o Justino Mártir vai tratar a respeito do julgamento de Jesus perante o Sinédrio, Justino Mártir diz que conhece a história de Jesus a respeito do Sinédrio pela carta de Pôncio de Pilatos. Nós temos essa carta na Bíblia? Não. Está canonizado? Que relata, não. Inclusive, a conversão da esposa de Pilatos. Sim. Falo tudo isso, mas são apócrifos. São considerados apócrifos daquilo que eles julgaram que para eles não tinham validade. Aí vem um problema. A regra para que uma das primeiras regras, para que um dos evangelhos faça parte da composição da Bíblia, teria que ter sido escrito por um apóstolo. Lucas foi apóstolo? Não. Marcos foi apóstolo? Também não. Segunda regra. Se não foi apóstolo quem escreveu, então um apóstolo deveria endossar aquele que não era apóstolo escreveu. Quem foi que endossou o que Lucas escreveu? Não sabe. Quem endossou o que Marcos escreveu? Também não sabe. Terceira regra. Teria que ser inspirado pelo Espírito Santo. Lascou-se tudo. Lucas vai falar que escreve o seu evangelho por conveniência e não por inspiração. Aí o que acontece agora? A autoridade apostólica. Aí entre os pais das igrejas. É o que nós escolhemos e ponto final e acabou. Período patrístico. É isso. É isso que aconteceu. Isso é a construção do Novo Testamento, que eu não trouxe meu livro. É como surgiu o Novo Testamento. Por esse motivo, Lucas é inserido. Foi inserido por quê? Porque aí você tem o sinótico, o padre tinha falado anteriormente a respeito disso. E ele era discípulo de Paulo. Ele acompanhou Paulo, ele não acompanhou nenhum dos apóstolos. Ele acompanhou Paulo. E Marcos era discípulo direto de Pedro. Sobrinho. Muito próximo. E acabou que escreve o texto menor, porque Pedro já estava preso, em iminência de ser morto a qualquer momento. E ele tinha pressa em relatar tudo o que era preciso como bispo. Ele estava em Roma, preso. Então Marcos escreve só o essencial, é o evangelho mais curto, porque é o evangelho da pressa. Que segundo Papias, um pai da igreja, ele era intérprete de Pedro. Uns 5 fragmentos do pai da igreja, Papias, finalzinho do primeiro e do segundo século, foi intérprete de Pedro. É muito importante para quem está assistindo a gente que antes de qualquer ideia, seja você religioso ou não religioso, pesquisar, sobretudo na patrística,